Boa noite, pessoal. Vamos chegando para nossa revisão de Direito Tributário para a prova de delegado civil do estado do Piauí. Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Vamos ver. O Wesley, Rosane, Bruna. Boa noite, Rosane. A Diana, o pessoal tá entrando aí, ó. O Eric. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar. Do que a gente vai falar hoje, então? Vamos fazer uma revisão, né, do direito tributário para a prova de delegado civil do estado do Piauí. Essa prova vai contar com 5 questões de direito tributário. Então, a nossa live de hoje é para a gente revisar aqui os principais pontos, né, os pontos que têm uma maior pertinência temática, os pontos que têm uma maior chance de serem cobrados aí no seu concurso. A Lu acabou de fazer com vocês, né, uma revisão de medicina legal. Acompanhei a revisão de medicina legal dela. E agora a gente vem para a nossa revisão de direito tributário, então. Boa noite, Adriano. Vamos lá. Lu tá gripadinha, né, gente? E tá todo mundo zicado lá no Supremo. Vai ficar, vou deixar salvo, tá? Tá todo mundo zicado lá. A Lu tá gripada. Eu tô com um machucado no braço que toda hora eu infernizo Luciana. Eu viro pra ela e falo, Luciana, agora tá assim. O que eu faço? Luciana, agora tá assado. Isso é normal? Luciana, tá, já, não aguenta mais esse meu machucado. Vai ficar tudo certo, né, gente? Nayara, minha lindeza, acabou de entrar aí. Isso aí, primeiro medicina legal, agora vamos detonar no tributário pra gente tentar gabaritar, né, essas 2 disciplinas aí tão importantes pro seu concurso. Então, vamos lá. Eu tinha deixado pra vocês aqui, se vocês preferiam que a gente fizesse uma revisão teórica ou se vocês prefeririam aí resolução de questões. E aí ganhou a nossa revisão teórica. Então, a gente vai começar então essa revisão com alguns pontos mais importantes. Vamos lá, eu tô aqui com o edital de vocês, né, o edital para Piauí, e ele não é muito diferente dos editais que trazem aí a disciplina de direito tributário para concurso de delegado, não. O que costuma variar de um edital para o outro? Basicamente, o que muda é se naquele concurso vai cair processo tributário ou não. E nesse do Piauí vai. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre o processo tributário, ok? Bom, vamos lá, então. Primeira dica aqui que eu separei para vocês, né, seguindo aí a ordem que aparece no seu conteúdo programático para delegado do Piauí, vocês têm lá 2, item 2 do edital, tributo, conceito. Esse é um assunto que eu sempre trabalho bastante com os meus alunos nas nossas aulas de tributário para concurso de delegado, porque é um assunto que acaba tendo uma grande pertinência temática com a sua disciplina. Então é sempre um ponto quente. Por quê? Vamos lá. Qual é o conceito de tributo? Primeira coisa, o conceito de tributo, gente, ele precisa ser necessariamente veiculado em uma lei complementar. Isso porque a Constituição Federal, lá no artigo 146, inciso 3º da Constituição, ela traz alguns pontos importantes que devem ser tratados por lei complementar no direito tributário. E o conceito de tributo é um desses pontos. Quem nos deu o conceito de tributo, então, foi o Código Tributário Nacional. O CTN, lá no seu artigo 3º, ele fala pra gente o que é tributo. Professor, mas o CTN não é uma lei ordinária? Sim, ele formalmente é uma lei ordinária. Mas em razão da teoria da recepção, prevista lá no ADCT, ele foi recepcionado com o status de lei complementar, ok? Então, ele tem força de lei complementar, muito embora seja, assim, formalmente uma lei ordinária. E o artigo 3º, então, desse CTN, traz pra gente o conceito de tributo. É um conceito muito grande, gente. Ele fala o seguinte, mais ou menos é essa redação desse artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, cobrada em moeda ou valor, né, que nela se pode exprimir, que não constitua sanção por um ato ilícito, instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como é muito difícil a gente lembrar desse conceito muito grande, o melhor é a gente quebrar esse conceito de tributo nas suas principais características. E a gente tem 5 características desse conceito de tributo. Primeira característica, tributo é prestação pecuniária. Gente, o tributo ele é pago em pecúnia, ele é pago em dinheiro, ok? Segunda, tributo é compulsório.
E essa compulsoriedade também está numa terceira característica, que quando fala esse artigo que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Se você realizou o fato gerador de um tributo, ou seja, se você realizou na prática aquela situação que em abstrato está lá narrada na lei como necessária e suficiente para a cobrança daquele tributo, você realizou o fato gerador. A partir daquele momento, você é obrigado a adimplir com aquele crédito tributário que decorre dessa realização do fato gerador. É claro que o tributo é compulsório, se não fosse ninguém pagava, né, gente? Eu costumo brincar que ninguém gosta aí de trabalhar igual um cachorro para depois entregar grande parte aí do que efetivamente ganhou, do que efetivamente recebeu a título de tributo. Então ele é compulsório. E essa compulsoriedade também faz com que o poder público tenha o dever de exigir o seu cumprimento, o dever de exigir aí que o sujeito passivo que realizou o fato gerador cumpra, pague esse tributo. Então, nós já vimos 3 características. Ele é pecuniário, ele é compulsório e ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que significa dizer que o fisco também é obrigado a cobrar, ok? Quarta característica do conceito de tributo, ele é instituído em lei. O tributo, gente, necessariamente precisa ser criado por uma lei em sentido estrito, ok? Isso é o respeito ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade tributária está lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição, e ele fala o seguinte: toda vez que tiver que criar, toda vez que tiver que majorar um tributo, isso tem que ser feito por lei. Gente, essa lei é lei em sentido estrito, ok? Presta atenção, para a criação e para a extinção de tributo, não existe exceção ao princípio da legalidade, ok? As exceções ao princípio da legalidade, após a nossa Constituição de 88, ela ficou adstrita às alíquotas de alguns tributos. Então, nós temos exceções para mexer em alíquotas de alguns tributos. Agora, para criar tributo e para extinguir tributo, só por lei em sentido estrito. João Henrique está falando aí lei ordinária, exatamente, né? A regra é que eles sejam criados por lei ordinária, mas eles podem ser criados por qualquer um desses 4 veículos legislativos aqui. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada e medida provisória, ok? Essa é a regra, tranquilo? Claro que a gente tem exceções, né? Nós temos aí tributos reservados à lei complementar, mas via de regra, qualquer um desses 4 veículos legislativos é suficiente para atender o comando de lei em sentido estrito. Mas qual que é a característica do conceito de tributo? A quinta e última, que tem uma relevância absurda para a sua prova de delegado. O fato que tributo não é sanção. Gente, isso sempre cai em prova de delegado, sempre cai isso, em razão da pertinência temática. Professora, mas como que isso tem pertinência temática com concurso de delegado? Da seguinte maneira: o tributo, ele nunca, jamais poderá recair sobre uma situação ilícita. O fato gerador de um tributo nunca vai poder ser algo ilícito, exatamente porque tributo não é sanção. Essa, gente, é a única diferença do tributo para a multa tributária. A multa, ela é imposta para frear um ato ilícito seu. Então, só tem multa quando você comete algo ilícito. Ó a Lu aí. Lu chegou. Tá lá doentinha, tadinha, mas já chegou. Então, olha só. Exato, Adriano. O tributo não é pena. O tributo não é sanção. Então, o fato gerador de um tributo tem que ser sempre uma situação lícita. Como que isso cai em provas de delegado? Como que isso cai? Princípio do pecúnia non olet. Exatamente, Saul. Exatamente. Porque, olha só, o fato gerador de um tributo nunca pode ser algo ilícito, uma situação ilícita. Então, pensa comigo. Pode cobrar o ICMS da venda de drogas? Pode cobrar o ICMS da venda de droga? Olha só, pensa comigo. Vender droga no Brasil é uma situação lícita, gente? Não, né? Você cai lá na lei de tráfico, né? Lá na 11343. Vocês sabem isso melhor do que eu. Então, não é algo lícito. Então, pode se permitir a cobrança de ICMS da venda do cigarro de maconha? Não. Muito embora a maconha seja mercadoria, né? O que é uma mercadoria? É um bem colocado no comércio para ser vendido com habitualidade e com intuito de lucro. É claro que ela é uma mercadoria.
É claro que quando tem a venda da maconha, eu tenho a circulação jurídica dessa mercadoria. Por que não pode, então, cobrar o ICMS, já que o fato gerador do ICMS é a circulação jurídica de uma mercadoria? Porque essa mercadoria é ilícita. E quando você olha para o fato gerador de um tributo, aquilo que você enxerga tem que ser uma situação lícita. Quem já é meu aluno sabe que eu gosto muito de explicar esse princípio do pecuniary non-knowledge, trazendo aí o paralelo do iceberg, né? Você tem que pensar o seguinte: o que está em cima do gelo, a ponta do iceberg, é o que você consegue ver, é o fato gerador. Aquilo que você bate o olho e vê tem que ser sempre uma situação lícita, para que possa ser cobrado tributo. Como eu tô vendo ali que ele tá vendendo droga e vender droga é algo ilícito, não pode cobrar o ICMS, no meu exemplo, da venda do cigarro de maconha. Agora, o que tá debaixo d'água é outra coisa. Debaixo d'água é o que você não vê. O que está debaixo d'água são as chamadas circunstâncias do meu fato gerador. As circunstâncias do fato gerador, gente, elas podem ser lícitas ou ilícitas. E isso está positivado no nosso código. Lá no artigo 118 do CTN, vocês encontram esse famoso princípio do pecuniary non-knowledge, ou o dinheiro não tem cheiro. O que esse princípio possibilita? Exatamente isso que o pessoal está comentando aqui. Ele possibilita o seguinte: já que não importa de onde veio, né, já que as circunstâncias do fato gerador são irrelevantes para a sua tributação, isso quer dizer que eu posso tributar o patrimônio e a renda decorrentes de atividades criminosas. Isso tem uma pertinência temática absurda em concursos de delegado. Sempre cai uma questão, gente, perguntando o seguinte: fulano, Tício, foi preso pelo tráfico de drogas, mas em virtude dessa atividade ele oferiu uma renda muito grande, ele tinha uma renda grande, ele comprou carros, ele comprou mansão, comprou fazendas, tem um grande patrimônio. Esse patrimônio dele pode ser tributado? Pode. Por quê? Olha lá, a ponta do seu iceberg. Qual que é o fato gerador que você está vendo, por exemplo, dele ter uma mansão no município? Ora, se ele tiver uma mansão na zona urbana do município, o que você está vendo em cima d'água? Ter imóvel localizado na zona urbana do município. Isso é lícito? É. Então pode incidir? Pode. Mas, professor, o dinheiro veio de uma atividade criminosa. Isso é circunstância do fato gerador. E as circunstâncias do fato gerador são irrelevantes. Então, gente, presta atenção porque isso é muito quente para a prova de delegado. De acordo com o princípio do pecuniary non-knowledge, pode ser tributada a renda e o patrimônio decorrentes de atividades criminosas. O que eu não posso é um fato gerador ilícito, é tributar um fato gerador ilícito. Tranquilo? Se não fosse assim, gente, é exatamente o que o Adriano tá falando, né? O crime ia compensar 40 vezes. Imagina que defesa estapafúrdia. Você tá lá, você autuou o Fernandinho Beiramar por imposto de renda, que ele deixou de pagar decorrente da atividade criminosa. A defesa dele é: desculpa, mas é porque eu sou traficante. E assim, já que eu sou traficante, você não pode me tributar. Isso é absurdo, né? Em razão disso mesmo é que o STF, quando julgou casos semelhantes, e acreditem, as pessoas tiveram, né, a cara de pau de efetivamente trazer esse elemento de defesa nos autos, ele então trouxe essa passagem antiga de Roma Antiga, que é do pecuniary non-knowledge, para possibilitar então a tributação de patrimônio e rendas decorrentes de atividades criminosas, ok? Ó, Vanessa, nossa monitora lá da OAB, tá aí, Ana também. Então vamos lá. É até muito engraçado, né, essa passagem do pecuniary non-knowledge, de onde que veio essa expressão. O próprio STF disse que veio de uma passagem de Roma Antiga, quando o imperador Vespasiano resolveu instituir tributos sobre o uso de latrina. E aí, o filho dele, o Tito, ficou com nojinho, né? Falou: ai, papai, zero de latrina, ai, que nojinho. E aí, o imperador perguntou, né? Pegou uma moeda, gentilmente colocou no nariz do menino e perguntou: olha, cheira? Ele falou: pecuniary non-knowledge. Ele falou: pois é, eu não quero saber de onde vem, eu quero o meu pedaço. Porque as circunstâncias são irrelevantes, tranquilo? Isso sempre cai. Isso já caiu várias vezes aí em concurso de delegado. Tranquilo? O dinheiro não tem cheiro, princípio do pecuniary non-knowledge. Exatamente, Adriano. Vamos prosseguir. Próxima dica que eu separei para vocês aqui tem relação com as espécies tributárias, né? Nós temos 5 espécies tributárias diferentes, 5 espécies tributárias autônomas. Quais são elas? Impostos, taxas, contribuições de melhoria
empréstimo compulsório e contribuições especiais, né? São as nossas aí 5 espécies tributárias. Prova de delegado costuma cobrar muito a espécie tributária taxa. Taxa é sempre muito cobrado. Então vamos falar um pouquinho aqui de taxa. Qual é o fato gerador de uma taxa? Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é que o fato gerador de uma taxa, ele é dito vinculado. O que quer dizer fato gerador vinculado? Quer dizer que o poder público, para me cobrar uma taxa, ele precisa necessariamente fazer alguma coisa para mim. Então, ele é vinculado a uma atuação do Estado. Quer cobrar taxa, poder público? Quero. Ok, faça algo para mim. Que algo é esse? No caso das taxas, elas têm 2 materialidades, elas têm 2 fatos geradores distintos. A taxa pode ser cobrada em razão da prestação do poder de polícia. Presta atenção que essa polícia aqui não tem nada a ver com polícia judiciária, tá? É a polícia administrativa. Como assim, Lilian? O que é poder de polícia? A gente tem conceito legal poder de polícia. Tá lá no artigo 78 do CTN, só que é um artigo desse tamanho. Como que a gente pode resumir poder de polícia? Poder de polícia é o poder que o poder público tem, a possibilidade que o poder público tem de regular, fiscalizar e normatizar a vida do particular em prol do interesse público. Olha só um exemplo muito bom de poder de polícia: vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai verificar se bares, restaurantes, padarias estão aí cumprindo com condições mínimas de higiene, de saúde, para fins aí de verificar se, se a população está sendo bem atendida nesses casos. Então, Ronaldo tá chamando de tia, né? Então a tia Lilian tá aqui, tranquilo? Vamos lá então continuar a live, né, com a tia Lilian. Esse poder de polícia, então, é poder de regular, fiscalizar e normatizar essas atividades do particular em prol do interesse público. Poder de polícia só pode ser cobrada taxa de poder de polícia se for efetivo. Não existe a possibilidade de taxa de poder de polícia potencial. O que o STF, isso é importante, o que o STF considera como taxa de poder de polícia efetiva? Tem que haver o órgão de fiscalização. Ainda que este órgão fiscalize por amostragem. O que é isso, gente? O órgão de fiscalização tem que existir. Tem que ter funcionários capazes de lotar pra gente, de efetivamente fazer o seu serviço lotado naquele órgão. Então, se o órgão existe, pode fiscalizar, ainda que ele fiscalize por amostragem, o STF disse que isso é poder de polícia efetivo em razão aí do princípio da reserva do possível. Tá? Eu vou deixar assim o vídeo salvo. Bacana? Eu preferi colocar aqui pra vocês, gente, os principais pontos que podem cair. E aí, claro, eu vou salpicando aqui os artigos, tá? Pode ficar tranquilo. Esse é o primeiro fato gerador das taxas, então. Ok? Basta existir o órgão com possibilidade de fiscalização, ainda que ele fiscalize por amostragem, não havendo necessidade dele fiscalizar em loco. É isso aí, tá, Alessandro? Esse é um fato gerador das taxas, né? A gente encontra a taxa no 145.2 da Constituição e no 77 a 80 do CTN. Qual que é o segundo fato gerador das taxas? É a taxa de serviço público. Muita atenção aqui. Taxa de serviço público, para ser fato gerador de taxa de serviço público, esse serviço público tem que ter 2 requisitos. Ele tem que ser específico e ele tem que ser divisível. Tem conceito legal também do que é específico e do que é divisível. Algumas provas costumam pedir a literalidade da lei. Vai lá no 79, incisos 2 e 3 do CTN, que você vai encontrar esses conceitos. Mas, basicamente, como que eu posso resumir para vocês aqui um serviço público específico e divisível? É aquele que eu consigo dizer quem está usando aquele serviço e quanto está usando daquele serviço. Se eu conseguir identificar isso ao mesmo tempo, eu tenho um serviço público específico e divisível. E só serviço público específico e divisível é que é fato gerador de taxa. Expressão em latim que vocês podem encontrar na sua prova, que é sinônimo de específico e divisível. Se a prova disser serviço público ut singuli, isso significa que ele é ao mesmo tempo específico e divisível. Ana, taxa de lixo. Taxa de coleta de lixo, aquela que você pega o seu lixinho, põe lá fora, vem o caminhão e passa.
vem o caminhão e passa e pega o lixo. Essa taxa é constitucional? Sim. Súmula vinculante 19. Se é súmula vinculante, é só do STF, né? Súmula vinculante 19 fala que o serviço público de coleta, tratamento de lixo, ele não ofende o 145.2 da Constituição, ele é, portanto, constitucional. O STF considerou específico e divisível. Eduardo, a taxa de iluminação, ela não. Ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Ok? A de iluminação é inconstitucional. Duas súmulas sobre isso. Súmula 670 do STF e súmula vinculante 41 também do STF. Fala que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Ok? E Ana, sim. Mesmo não usando, professor, essa taxa de coleta de lixo, eu tenho que pagar? Sim, tem que pagar. Por quê? Diferentemente do que acontece com a taxa de polícia, a taxa de serviço pode ser cobrada tanto de forma efetiva quanto de forma potencial. Mas atenção, para que seja cobrado de forma potencial, o serviço que tem que estar por trás é um serviço de utilização compulsória. Quem fala o que é um serviço de utilização compulsória? O próprio poder público, ok? Então, o que a gente paga hoje não é taxa de iluminação pública. Nós pagamos contribuição de iluminação pública, que foi enxertada no texto constitucional por emenda, logo após o STF ter falado que a taxa era inconstitucional. Nós pagamos COSIP, exatamente isso, tá, Carol? Tá perguntando aqui se a taxa de incêndio agora é inconstitucional. Sim, dá para se defender tranquilamente que essa taxa é inconstitucional. O que aconteceu? O STF julgou uma taxa de incêndio do município de São Paulo. O município de São Paulo estava exigindo taxa de incêndio. Só que o STF entendeu o seguinte, presta atenção, isso foi julgado em sede de repercussão geral, então também pode cair. O STF entendeu que o município não pode cobrar taxa porque o município não tem competência administrativa para prestar esse tipo de serviço. No entanto, vários votos dos ministros do STF, sobretudo do Marco Aurélio, deixaram muito claro que taxa não seria um serviço específico nem divisível. Que ela seria um serviço de segurança pública. E segurança pública, portanto, deve ser puxada por meio de impostos. Então, abre-se uma brecha muito grande para que a gente possa, inclusive, questionar judicialmente a taxa estadual de bombeiro, ok? A taxa aí que é paga para o corpo de bombeiros. Tranquilo? Bom, taxa de segurança pública também tem uma pertinência temática muito grande com o seu concurso de delegado. Pode cobrar taxa de segurança pública, gente? Não. Por exemplo, vai ter um jogo aqui no Mineirão, Atlético e Cruzeiro. E aí, então, para se fazer a segurança do evento, né, o poder do Estado, Minas Gerais, por exemplo, o Estado de Minas fala, então tá, para deslocar um efetivo de homens para lá, para fazer a segurança de todo mundo, eu vou cobrar taxa de segurança pública. Não vai não. Sabe por quê? Não é específico e não é divisível. Eu consigo dizer quem está sendo beneficiado? Todo mundo. O torcedor, o cara que tá passando na porta, o cachorro que tá perto, todo mundo. Então ela não é específica, ela não é divisível, então não pode ser remunerado por meio de taxa. Pertinência temática grande para concursos de delegado. Eu vou deixar salvo, tá, Ronaldo? Pode ficar tranquilo. Então, essa foi a nossa dica de taxa. Vamos prosseguindo aí. Um outro ponto que o seu edital traz, eu tô com ele aqui aberto, item 3, é competência tributária. Qual é um ponto sempre muito cobrado de competência tributária? Gente, vocês não podem confundir de jeito nenhum competência tributária com capacidade tributária ativa. O que é competência tributária? Competência tributária é o poder de criar, é o poder de instituir um determinado tributo. Quem dá competência tributária é a Constituição. Gente, a Constituição, ela outorga competência tributária para os entes federativos. Mas presta atenção, Constituição não cria tributo nenhum. Não cria. Se criasse, tinha gente pagando imposto sobre grandes fortunas aí e não paga. E não paga. Por quê? Porque a Constituição disse que a União pode criar o dia que ela quiser o imposto sobre grandes fortunas. Até hoje ela não quis criar. Prova de que a Constituição não cria tributo algum. Ela outorga competência tributária, que é o poder de criar um tributo. Exatamente isso, Ana. Agora, o que é capacidade? Capacidade tributária ativa. Poder de fiscalizar, arrecadar e executar o tributo em nome de quem tem competência.
Por que isso é tão relevante? Porque as bancas sempre cobram o seguinte: competência tributária é indelegável. Essa é a principal característica da competência tributária. Competência tributária é indelegável. Agora, a capacidade tributária ativa, essa sim pode ser delegada. Sempre para uma pessoa jurídica de direito público. Como que é a melhor forma disso ser cobrado em prova? A questão do ITR, né? Presta atenção. O ITR, ele é de competência da União. Né? O artigo 153, inciso 6º da Constituição, falou o seguinte: União, é você que tem competência para cobrar o ITR. Então, competência é sua. Mas, o parágrafo 4º desse artigo 153 fala o seguinte: o município, se você quiser, você não é obrigado, você pode firmar um convênio com a União para que você fiscalize, arrecade e execute esse ITR em meu nome. O que é isso, gente? O que esse convênio vai fazer? Vai delegar capacidade tributária ativa para o município. Qual que é o objetivo do município fazer isso? O que o município ganha se ele fizer isso? Gente, se ele não fizer nada, ele fica paradinho de braço cruzado, ele não faz nada. A União, a título de repartição de receita, é obrigada a pegar 50% do valor que ela arrecada a título de ITR e entregar na mão do município, onde aquele imóvel rural está localizado. Se o município resolve firmar esse convênio, onde vai ser delegada a capacidade tributária ativa para ele, para que ele arrecade, fiscalize e execute o ITR em nome da União, ele fica com 100% daquele ITR, obviamente, do imóvel localizado no seu município. Tranquilo? Então isso pode ser cobrado juntando esses dois pontos da disciplina. Olha o Bruno aí. Bruno presente. Beijo, Bruno. Então, essa foi a nossa dica de capacidade e competência tributária. Prosseguindo aí no seu edital, ele traz pra gente, lá no nosso item 6, obrigação tributária. Gente, obrigação e crédito tributário sempre tem uma questão disso, tá? Obrigação e crédito sempre tem. Ponto importante aqui de obrigação tributária: classificação das obrigações tributárias. Quais são as obrigações tributárias que eu tenho aqui no nosso direito tributário? São duas, gente. São duas. A minha obrigação no direito tributário pode ser de dois tipos. Ou ela será principal, ou ela será acessória. O que é uma obrigação principal? Pode relacionar a obrigação principal a pagar, a tirar dinheiro do bolso sem medo de errar. Sem medo de errar, ok? Obrigação principal, então, é quando eu tiro o dinheiro do bolso e entrego para o poder público. O que eu pago no direito tributário? Duas coisas. Ou eu pago tributo, ou eu pago multa. Então, tributo e multa são obrigações principais. Obrigação de pagar, de entregar dinheiro para o cofre público. Já a obrigação acessória é uma obrigação instrumental. É quando eu tenho que fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da fiscalização. Ok? Então, obrigação acessória, eu faço ou deixo de fazer algo. A doutrina até fala que melhor seria se essa obrigação acessória fosse chamada de obrigação instrumental. Por quê? Presta atenção para você não confundir com o direito civil. Lá no direito civil, né, matéria do Zampier, do nosso pequeno gigante Zampier, a gente tem que o acessório segue o principal. Isso no civil, né, gente? Tributário, não. No tributário, elas são independentes. São obrigações totalmente autônomas, tá? Então, exemplos aqui de obrigações acessórias. Se cadastrar no CPF, se você for uma pessoa física. Se cadastrar no CNPJ, se você for pessoa jurídica. Emitir nota fiscal quando você vende alguma coisa, ok? Então, é isso. Obrigação principal, pagar. E, obrigação principal que é a de pagar, sempre vai depender de lei em sentido estrito. Sempre. E a obrigação acessória, que é a obrigação instrumental, é mais ampla. Ela decorre da legislação tributária. Legislação tributária é um conceito muito maior. A Ana está perguntando o seguinte: então o descumprimento da obrigação acessória que gera multa vira obrigação principal? Isso é uma dúvida muito comum e ela decorre da péssima redação do artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Quer ver? Eu vou abrir aqui o CTN para fazer a leitura com vocês,
para que vocês vejam o que eu tô querendo dizer. A redação desse parágrafo terceiro é péssima, gente, é péssima. Olha o que ela fala. Ela fala o seguinte, parágrafo 3º do artigo 113 do CTN. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Por favor, muito cuidado aqui. Muito cuidado mesmo. Presta atenção no que eu tô falando. Muito cuidado. Cuidado com o enunciado da sua prova. Eu sempre friso isso em sala de aula. Cuidado com o enunciado. Se o enunciado da sua prova estiver perguntando de acordo com o CTN, né, copiou e colou, gente, se a questão da prova copiou e colou a letra da lei, dificilmente essa questão pode ser atacada por recurso. Porque a banca dá uma blindada, né, nessa questão contra recurso. Porque ela copia e cola o que está na lei. Se copiar e colar, a depender do que tiver no enunciado, não tem como você falar que isso aqui está errado. Mas presta atenção, por quê? O objetivo aqui, a mensagem desse parágrafo 3º do 113 era o seguinte. Caso você descumpra uma obrigação acessória, isso pode ensejar a cobrança de uma multa tributária. Essa é a mensagem. Mas peraí, multa não é obrigação principal? É. Então, para que a multa possa ser cobrada, ela tem que estar na lei. Tem que ter uma lei prevendo essa possibilidade de multa no descumprimento dessa obrigação acessória. Então, gente, para criar a obrigação acessória, pode ser por decreto? Pode. Pode ser por resolução? Pode. Pode ser por instrução normativa? Pode. Porque criar a obrigação acessória, a legislação tributária pode fazer. Agora, criar multa, pode legislação? Não. Aí tem que ser lei em sentido estrito. Então, cuidado se copiar e colar. Muito cuidado com o que o enunciado está pedindo de vocês. E muito cuidado com as outras assertivas, ok? Porque muitas vezes, prova objetiva, a gente tem aquele absurdo de ter que marcar a mais correta ou a menos correta, né? E a banca, às vezes, acaba aí, efetivamente, não levando, né, a cabo, não considerando aí os recursos que muitas vezes a gente apresenta. Tranquilo? Então, encerramos aí essa dica da classificação. Ainda sobre a obrigação tributária, a gente tem aqui que falar um pouquinho sobre denúncia espontânea. Porque denúncia espontânea também é um tema muito quente para delegado em razão da pertinência temática com a prova, ok? O que é denúncia espontânea, gente? Vocês estudam muito direito penal, né, inevitavelmente, para o concurso de delegado. E lá a gente tem a ponte de ouro, não tem, Bruno? A gente tem a ponte de ouro lá no direito penal. O que é essa ponte de ouro do direito penal? Uai, você tá na ilegalidade, e aí a legislação vai lá, te oferece um benefíciozinho pra você atravessar a ponte de ouro para você voltar, então, para a legalidade, certo? Sim, isso é o que a gente tem lá no direito penal. A denúncia espontânea é a ponte de ouro do direito tributário. Gente, ela foi pensada para o sonegador. Ah, professora, mas é uma sacanagem, eu fico puto com isso. Ela foi pensada para o sonegador. Ela, gente, é um benefício que é dado para o sonegador para que ele venha, para que ele volte para a legalidade. E pode ter certeza que o fisco não dá benefício nenhum se não é ele que ganha. O que é esse instituto da denúncia espontânea? Denúncia espontânea, gente, é quando você confessa o débito. Então, presta atenção nos requisitos. Primeiro requisito, você confessa o débito. Só que essa confissão tem que ser feita antes de qualquer procedimento de fiscalização. Antes do lançamento, antes de qualquer procedimento de fiscalização. E ela deve ser acompanhada, então são 3 requisitos, ela deve ser acompanhada do pagamento do tributo que você está confessando, acompanhado dos juros e da correção monetária. Qual é a vantagem que o sujeito passivo tem ao fazer isso? Confessar antes do procedimento de fiscalização e pagar tributo, mais juros, mais correção. Ele fica livre do pagamento da multa tributária. Então, o benefício que é dado é não pagar a multa tributária, ok? Bom, como que isso pode cair? Questão de conta uma historinha que fulano de tal é contribuinte, por exemplo, do ICMS. Fulano de tal é contribuinte do ICMS e recebeu fiscalização no seu estabelecimento. A fiscalização, gente, ela tem que dizer, tem que ter um termo de fiscalização. Para que a fiscalização seja efetiva, ela tem que ser reduzida a termo. É a lavratura do que a gente chama na prática de TIAF, termo de início de ação fiscal. Tem que ser reduzida a termo. Para quê? Para que eu saiba exatamente o dia que começou. Por que o CTN manda a fiscalização ser reduzida a termo, hein? Porque depois
dessa fiscalização, depois desse tudo que vier, obviamente dentro desse objeto da fiscalização após aquela data, não pode mais ser objeto de denúncia espontânea. É para afastar os efeitos da denúncia espontânea. Então o fiscal chega lá e lança, reduz a termo a minha fiscalização. Aí ele fala, olha, eu vim aqui te fiscalizar, ele tem que falar o objeto da fiscalização. Eu vim fiscalizar o ICMS, por exemplo, do período de 2014 até 2017. Pode fazer denúncia espontânea? Cuidado com questão capciosa. Depende. É óbvio que para aquilo que está sendo fiscalizado, não. O ICMS, então, de 2014 a 2017, eu não posso denunciar, porque eu estou sob fiscalização. Mas eu posso denunciar, eu posso fazer denúncia espontânea de IPVA? Pode. Você está sob fiscalização de IPVA? Não. Então, cuidado com isso. Tá? Se a prova quiser ser mais difícil, se a prova quiser fazer uma questão capciosa de denúncia espontânea, ela pode colocar isso para vocês. Tranquilo? Então, denúncia espontânea foi também. Penúltima dica aqui agora sobre o nosso crédito tributário. Também sempre muito presentes aí. E nesse ponto, gente, esse assunto que eu vou tratar com vocês do crédito, ele é sempre muito presente em todas as provas de concurso público. Não necessariamente só nas de delegado, mas também cai muito em provas de delegado. Caiu, por exemplo, no delegado de Pernambuco. Olha só. O crédito tributário ele tem algumas causas. As chamadas causas de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Então, são 3 as causas do crédito: extinção, exclusão e suspensão. Como que isso cai? Eles misturam as causas e pede para você identificar o intruso. Geralmente, qual que cai mais? A de suspensão. Isso cai sempre, Bruno. Isso sempre cai, sempre tem uma questão assim. Qual que cai demais? Qual que geralmente é a preferida? Suspensão. O que eu preciso que vocês façam, então, com relação a essas causas? Eu preciso que vocês decorem as de exclusão. É muito fácil, são só 2. Quais são as causas de exclusão do crédito tributário? Isenção e anistia. Só. Exclusão é isenção e anistia. Isenção, dispensa do pagamento do tributo, e anistia, da multa tributária. E suspensão? Suspensão são 6. Eu preciso que vocês decorem as 6 de suspensão. Professora, como que eu vou fazer para decorar as 6 causas de suspensão? Usa método mnemônico. Tem um que é sensacional. Ele não é meu, mas ele é sensacional. Ele é da Juliana, mas eu continuo usando. Que é o seguinte. Suspende, né, o carboidrato. Tá na moda, né, fazer dieta low carb. Pra você entrar no modelito PP. Hoje, gente, eu corto um dedo, mas eu não corto meu carboidrato, não. Carboidrato é vida, né? Carboidrato é sinônimo de felicidade. Comer é a melhor coisa do mundo. Tá doido? Não, e antes de eu começar a live, meu marido chegou aqui e falou assim, toma pra você adoçar a sua live. Olha que gracinha, gente. Gracinha, né? Vou comer depois. Mas olha só. Suspende o carboidrato pra você entrar no modelito PP. O que é modelito PP? Suspende o carboidrato pra entrar no modelito PP. Mo de moratória. D de depósito. Modelito PP. Moratória, depósito. Tutela antecipada. Tutela antecipada. Ok? Liminar. Liminar. P, parcelamento. E o outro P, processo administrativo fiscal, o PAF. Então, você suspende o carboidrato para você entrar no modelito PP. Né? Esse método mnemônico, pra mim, é o melhor. Pra mim é o melhor, porque ele é o mais lógico. E você consegue se lembrar, né? Porque ele é divertido, inclusive. Então, você suspende o carboidrato pra você entrar no modelito PP. Moratória, depósito, tutela, liminar, parcelamento e processo administrativo fiscal. Ok? Essas são as 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não é meu método, mas não tem como inventar nada melhor, né? Então, a gente continua usando. É da Ju. Bom... Então, você já sabe que 2 causas de exclusão são isenção e anistia. As 6 de suspensão são modelito PP. Extinção do crédito são 11 causas. São 11. Eu não quero que você decore, não. Sabe o que eu quero que você faça? Que um dia antes da prova você dê uma lida no artigo 156. Porque, olha só, suspensão está no 151 do CTN. Extinção tá no 156 e exclusão tá no 175. Um dia antes da prova, dá uma lida no 156. Por quê? Gente, examinador não tem mãe, não. Examinador sabe que você decora as de exclusão
e a de suspensão. Meu sonho, se eu fosse examinador, era fazer uma questão que junta as três. Porque aí você pega muita gente. Aí uma vez um aluno falou pra mim assim, mas é fácil. As de extinção termina com ão. Novação termina com ão. Tá lá? Não tá. Então é fácil o examinador te pegar. Então olha só, não quero que você decore as 11, mas dá uma lida nessas causas de extinção que estão lá no 156, um dia antes da sua prova. Porque sempre cai, gente. O examinador mistura as causas e fala assim, exemplo, são causas de suspensão de exigibilidade do crédito, exceto, aí ele coloca moratória, liminar, tutela, parcelamento e dação de pagamento em bem imóvel. Qual que é o intruso? Dação de pagamento em bem imóvel, que é uma causa de extinção. Tranquilo? Então, essa foi a dica aí das causas do nosso crédito tributário. Agora, nossa última dica pra gente encerrar, pra não ficar muito grande, né? Vocês não ficarem com raiva aqui de eu estar estendendo essa live demais. A última é sobre processo tributário. Né? Processo tributário cai em alguns concursos de delegado, em outros não, na do Piauí vai cair. Então, qual que é a dica de processo tributário? Vou falar aqui sobre processo judicial tributário. As nossas principais ações, né? Veja, isso serve para o OAB também, né? O OAB segunda fase, que também vai acontecer aí dia 10/6. Isso também serve para o OAB. Ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal, gente, ela vai ser proposta pelo fisco, para que o fisco, então, cobre um crédito tributário que não foi adimplido de forma voluntária. Então, a execução fiscal é para isso. É imprescindível que você saiba que para entrar com essa ação de execução fiscal, você tem que juntar a CDA, a nossa certidão de dívida ativa. Acaba não, que eu fiz uma pizza assistindo a live, adorei. Você junta duas paixões, né? Tributária e comida. Sensacional. Então, olha só. Para entrar com a ação de execução fiscal, é indispensável a juntada da CDA. É muito engraçado, às vezes, algumas coisas que a prática traz pra gente, né? Tem um município mineiro que ele é muito engraçado. Toda vez que ele vai fazer ação de execução fiscal, quando tem muitas CDAs, ao invés de juntar a CDA, ele junta a listagem das CDAs. Peraí! Tem que juntar a listagem de CDA ou a CDA? CDA. Essa execução fiscal que traz a listagem da CDA é totalmente nula. Você pode acabar com ela via EPE, né? Via exceção de pré-executividade. Então, você tem que juntar a CDA na ação executiva. Como que eu posso me defender, professora, numa ação executiva? Ora, a principal coisa que vem na nossa cabeça é a ação de embargos à execução fiscal. Agora, presta atenção que a ação de embargos à execução fiscal tem os seus pressupostos de admissibilidade. Quando que eu vou poder entrar com embargos à execução fiscal? Se eu tiver garantia, tempestividade e, claro, uma ação de execução fiscal. Você não me embarga nada que não tem execução fiscal, não. Você não me embarga a execução fiscal sem ter execução fiscal, não, hein? Pelo amor de Deus. Então, ó, tem que ter execução fiscal, tem que ter garantia e tem que ter tempestividade. Quais são as formas de garantia que eu posso apresentar nessa ação executiva para poder embargar? Você pode apresentar um depósito, você pode fazer depósito. Você pode apresentar uma carta de fiança bancária, uma apólice de seguro garantia ou um bem à penhora. Então, são 4. Depósito, carta de fiança bancária, apólice de seguro garantia e bem levado à penhora. E qual que é o tempo, professor? Você falou que tem tempestividade. Qual que é o tempo para eu entrar com essa ação de embargos à execução fiscal? 30 dias. Contados do quê? Depende da garantia que você apresentou. Se for depósito, 30 dias contados da data da realização do depósito. Se for carta de fiança bancária ou apólice de seguro garantia, 30 dias contados da juntada desse instrumento aos autos da ação executiva. Se for penhora, 30 dias contados da intimação da penhora, ok? Bom, só que você também pode apresentar uma EPE, né? Uma exceção de pré-executividade. O Alessandro está aqui contando pra gente exatamente, né, que essa EPE, ela vem prevista na súmula 393 do STJ. Por quê? Ela não tem regulamentação legal. Né? O novo CPC perdeu uma grande oportunidade de regulamentar essa EPE. Ela não tem lei. Ela é uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial. E aí, quando é que eu posso entrar com essa EPE, essa exceção de pré-executividade? Quando a matéria for de ordem pública
e, portanto, puder ser conhecida de ofício pelo juiz. E, importante, não demandar dilação probatória. Não demandar dilação probatória. Nesse aspecto, ela é muito semelhante ao mandado de segurança, que também não admite a produção de prova. Você já tem que chegar com a prova pronta, com a prova pré-constituída, né? A ação anulatória, ela vai ser interposta para você anular um determinado ato do fisco. Geralmente, não estou falando que é sempre, mas geralmente esse ato é o lançamento. Ou pode ser, por exemplo, para se anular uma apreensão ilegal de mercadorias, né, que é uma sanção política. A ação declaratória, ela vai anteceder esse ato, né? Ela pode ser proposta, inclusive, também para que você possa ver declarada a existência de um benefício fiscal, né, que existe entre o fisco e entre você. Repetição de indébito. A ação de repetição de indébito vai ser proposta quando você pagou o tributo errado e quer reaver o seu dinheiro. Coisa que sempre cai na repetição de indébito. Sempre cai. Prazo da repetição de indébito. Prazo. Qual é o prazo da repetição de indébito? Se perguntar apenas qual é o prazo da repetição de indébito, 5 anos. Artigo 168 do CTM. 5 anos. Contados do quê? Da data do pagamento indevido. 5 anos da data do pagamento indevido. Ok? Agora, presta atenção. Eu posso fazer esse pedido de repetição de indébito tanto na esfera judicial direto, ou eu posso tentar primeiro na esfera administrativa. Se eu tentar primeiro na esfera administrativa, presta atenção que isso cai sempre. Se eu tentar primeiro na esfera administrativa, qual que é o prazo para eu entrar com esse pedido de repetição de indébito na esfera administrativa? 5 anos da data do pagamento indevido. Só que o meu pedido pode ser deferido ou indeferido, né? Se for deferido, ótimo, acabou. E se ele for indeferido? Se for indeferido, o artigo 169 do CTN fala que você tem 2 anos contados da decisão administrativa que indeferiu o seu pedido para entrar com ação anulatória, obviamente em juízo, para anular essa decisão e, claro, reaver aí o valor que você acha que você pagou de forma equivocada. Então, presta atenção, hein? Que esses 2 anos eu só conto se o meu pedido de repetição do indébito for indeferido na esfera administrativa. Por que isso? Em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que está lá no 535, né? O Poder Judiciário não pode deixar de julgar lesão, ameaça de lesão a direito meu. Então, é por conta dele que você tem esses 2 anos adicionais. Professor, e se eu for direto na esfera judicial e for indeferido? Aí acabou, meu filho. Aí você senta e chora. Porque não tem muito mais o que fazer, né? Não tem pra quem você recorrer. Vai pro Tribunal Penal Internacional? Não tem como. Tranquilo? Então, isso aí existe só se for indeferido na esfera administrativa. E se, eventualmente, você tiver com dificuldade de pagar um determinado tributo? Você tentou pagar e aconteceu uma dessas 3 situações. O fisco recusou o pagamento, ou o fisco subordinou o pagamento ao pagamento de um tributo devido ou indevido, a realização de uma determinada obrigação acessória, legal ou ilegal, de um ato ilícito, ou aconteceu o caso de bitributação. Então, presta atenção. Se for o caso de subordinação do pagamento, recusa do pagamento ou bitributação, cabe, nos termos do artigo 164 do CTN, ação de consignação em pagamento. Tranquilo? A ação de consignação em pagamento, que você pode aí entrar para efetivamente ver satisfeito o seu direito de efetivamente ter aquele tributo pago, porque o pagamento ele é um dever do sujeito passivo, mas ele é também um direito. Tranquilo? Pessoal, vou encerrar nossa live aqui, porque minha bateria já tá acabando. Eu tô com medo aí de acabar no meio do caminho. Mas antes de encerrar, eu queria só desejar, então, uma ótima prova para vocês que vão fazer a prova de delegado do Piauí. Ótima prova para vocês também que vão fazer a prova de segunda fase da OAB, ambas no dia 10. Prova fica mais um pouco, tô com o olho na live hoje no churrasco no Rio Grande do Sul. Gente, Rio Grande do Sul é sensacional, né? Sensacional, adoro o sul do país. Gente, eu adoro o Brasil inteiro, né? Eu gosto do sul, gosto do nordeste, gosto do norte, culinária do Brasil inteiro, porque eu gosto pouco de comer, né? Então eu sou apaixonada pela culinária do Brasil, pela nossa cultura, enfim, pela nossa riqueza. Então, boa prova para todos vocês. E antes de ir, queria só deixar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? Alguns recados. Primeiro recado, tem hora H
para delegado do Piauí, disponível no site do Supremo, né? Infelizmente a gente não conseguiu ir pro Piauí. Eu queria loucamente ter ido pro Piauí pra Nayara ter me levado para comer. O que é, Nayara? É paçoca com lasanha, não é? É um trem assim. Mas a gente não vai conseguir, infelizmente, em virtude da proximidade com a prova de Minas Gerais. Mas a gente deixou gravado, tá? Todos os professores gravaram esse hora H, então vocês dão uma olhada lá no site, tá lá disponível, tranquilo? Segundo recado, Semana Solidária que o Supremo... E Maria Isabel, né? Muito bom, Isabel. Segundo recado, Semana Solidária do Supremo. A Semana Solidária vai te ajudar muito para que você possa efetivamente fazer aí a prova de delegado de Minas, né? Delegado de Minas Gerais. Infelizmente não cai tributário em Minas. Eu queria loucamente que caísse, né? Mas infelizmente não cai. Eu acho ruim. Muita gente comemora, né? Não cai tributário em Minas, mas caem as outras disciplinas extremamente importantes. E o Supremo gravou uma Semana Solidária com valor simbólico, gente. O valor é de R$39 e vai ser todo revertido para o projeto Arrasta, né? Que é um projeto aí que o Supremo ajuda para os meninos do judô. O objetivo é que a gente consiga trocar o tatame desses meninos para que eles possam treinar aí num lugar melhor. Então, o bacana dessa Semana Solidária é que você vai conseguir revisar a matéria. São pontos distintos do hora H, então pode ficar tranquilo. Você não vai ter a mesma coisa no hora H e a mesma coisa na Semana Solidária, tá? E você vai estar ajudando também os meninos aí para que a gente possa conseguir trocar o tatame deles. Eu vou aparecer no hora H. Vou aparecer no hora H de Minas só para dar um abraço em vocês. Mesmo não tendo tributário, vou lá e eu quero todos os meus abraços, tá? Faça o favor de irem e me dar abraço. O outro recado é que o nosso Vademecum da editora Foco, a 4ª edição, já está disponível pré-venda no site e chega na primeira semana, na primeira quinzena de junho, tá? Se você usar o meu cupom, vocês têm lá o cupom Lilian30, só colocar Lilian30, vocês conseguem comprar o Vademecum com 30% de desconto sobre o preço de capa, né? O nosso Vademecum policial. E o último recado é que eu vou lançar agora, assim que a gente acabar a live, um sorteio desse livrinho aqui, ó. Esse livrinho pequeno, né? Essa bíbliazinha aqui do direito tributário. É um livro que a editora De Plácido organizou em homenagem ao ministro Teori Zavascki e que eu tive prazer aí de participar com um dos artigos que eu escrevi ao lado da Marina, né? Marina é uma brilhante tributarista também, ela foi minha estagiária, hoje ela é minha colega de profissão e a gente fez esse artigo junto. E ali tem grandes nomes, como, por exemplo, Sacha Calmon, Isabel, Walter Lobato, o ministro Barroso, o Schweire, enfim. Tem realmente nomes bastante relevantes do direito tributário. E eu vou sortear um exemplar desse livro para vocês. Assim que acabar a nossa live, eu já lanço o sorteio aqui. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela companhia. Espero mais uma vez que arrasem lá na prova. Obrigada pela atenção, pelo carinho, mais uma vez pela companhia. E um beijo. A gente se vê aí, na nossa lista de transmissão, né? Eu tava indo embora sem falar da lista de transmissão. A gente tem uma lista de transmissão, onde eu mando pra vocês dicas semanais. Toda quarta-feira eu mando uma dica. E se eventualmente eu falar com vocês fora de quarta-feira, é porque tem alguma coisa importante. Tem, o Quintanilha também tá aqui. Quintanilha também é sensacional. Então é porque tem alguma coisa importante, alguma coisa relevante, fora aí dessa quarta-feira, que é onde a gente manda essas dicas, material. Tá bem legal a lista, tá? A Marcela tá participando, né? Tá falando que a lista é ótima. Então, convido todos vocês também para participarem da nossa lista de transmissão. Professora, como é que faz? Vai lá nos destaques do story, eu deixei o número da lista também tá no meu perfil. É só você mandar uma mensagem falando seu nome para essa lista de transmissão que eu já salvo e te incluo na lista, você começa a receber. Só não deixa de salvar meu número, porque se vocês não salvarem meu número, vocês não recebem o conteúdo. Tranquilo? Bom churrasco para você, Eduardo. Me deixou aqui na vontade de churrasco. Né? Uma boa noite para todos vocês. E é isso. Beijo grande, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.